Olá para todos, está no ar o nosso Momento Saúde. E neste mês vamos falar sobre a campanha Maio Roxo, que é em alusão às doenças inflamatórias intestinais. E para isso, nosso convidado é o Dr. Matheus Kazmiric, cirurgião do aparelho digestivo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mariana. Obrigado pelo convite. Nós Muito que agradecemos. Doutor, é um momento aqui, um momento de saúde muito importante para a gente, onde a gente vem esclarecer alguns fatos, alguns mitos também em relação a algumas doenças. E a gente vai falar também um pouquinho do Maio Roxo, né? Um pouquinho não, né? Tudo aqui sobre o Maio Roxo, essa campanha que vem ajudando muitas pessoas. Antes da gente falar de fato sobre as doenças inflamatórias intestinais, eu queria falar um pouquinho sobre a campanha, como que de fato ela ajuda as pessoas, conscientiza. Essa é uma pergunta muito boa, Mariana, porque o intuito da campanha do Maio Roxo é exatamente conscientização do público em geral para as doenças inflamatórias intestinais. Cada vez mais a divulgação da doença inflamatória ela vem aumentando, então a gente tem hoje um cenário mais apresentado de o que são essas doenças, como diagnosticar, como tratar, cada vez mais isso está aparecendo. Então, a conscientização ela já vem acontecendo e ela é importante essa manutenção dessa conscientização. Então, chamar a atenção do público, chamar a atenção dos familiares, então assim, não só do paciente, mas dos familiares. Meu filho tem alguma coisa que pode parecer uma doença inflamatória. Chamar a atenção de médicos que não são especialistas. Então, você tem aí o médico generalista que atende muitas vezes o paciente como primeira linha e ele tem que ter uma noção do que é a doença inflamatória para poder pensar nesse diagnóstico e encaminhar o paciente para o atendimento com o médico especializado. E a gente acompanha diversas campanhas também, né, em relação a outras doenças, algumas mais fortes, né, algumas a gente comenta lá o mês e a cor e todo mundo já lembra sobre o qual é, e eu vejo que o Maio Roxo vem de fato ganhando esse espaço maior, né, as pessoas também já vêm identificando com mais facilidade, assim como outras também. Vem contribuindo também nesse diagnóstico, sim. As pessoas já ficam atentas também? Sim, com certeza. Essa é uma campanha que começou a ser organizada no Brasil pela ABCD, que é a Associação Brasileira de Crohn, de retocolite e doença de Crohn. E essa associação montou a caminhada do Maio Roxo, essas campanhas, já estamos falando de algo de 15 a 20 anos atrás. E essa conscientização veio aumentando progressivamente. Hoje em dia é mais divulgado, está mais na imprensa, tem mais gente famosa que tem a doença, então acaba aparecendo mais. E ajuda o paciente, quando ele lê os possíveis sintomas, pode ser meu caso, então ele presta mais atenção. E o hospital faz uma campanha muito forte nesse sentido, com pôsteres dentro de elevadores, na porta do pronto-socorro, orientando os pacientes, os familiares, quando eles apresentarem determinados sintomas, para pensarem em doença inflamatória e procurarem o nosso ambulatório de especialistas. Bom, e eu vim acompanhando alguns dados também em relação à doença, mais ou menos ali por cerca de 10 pessoas dentro de 100 possuem alguma doença inflamatória. É um número considerável, né? Sim, a gente considera hoje no Brasil, o Brasil ainda é um país que tem uma incidência crescente da doença inflamatória intestinal. O número não acredito que seja um número tão alto, tá? Nós estamos falando aí talvez de 0,5% da população, 1% da população, mas já é um número cada vez mais importante. E a conscientização nesse sentido é muito importante para o paciente não ficar sem tratamento. Eu acho que isso que é fundamental. O paciente tem que ter o diagnóstico da doença dele, tem que procurar e tratar. Se ele fizer um tratamento adequado, ele vai ficar bem. Então as campanhas de conscientização têm essa importância muito grande. Bom, então vamos introduzir bem o assunto aqui, né? O que são as doenças inflamatórias intestinais? Então, as doenças inflamatórias, basicamente, quando a gente fala doenças inflamatórias intestinais, nós estamos falando de duas patologias principais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn é uma doença mais difusa do aparelho digestivo, ela pode atingir qualquer parte do aparelho digestivo, mais comum o final do intestino delgado e o intestino grosso. A retocolite ulcerativa, que é a outra patologia, ela, como o próprio nome diz, ela atinge o reto e o restante do cólon. Então, são as duas principais patologias. Entre elas, existem aquelas que são difíceis de você diagnosticar. Então, a gente chama de colite indeterminada, por exemplo, que você não consegue fechar um diagnóstico entre as duas. Mas isso não é importante. O importante é você estabelecer o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então, a doença de Crohn, que pode dar sintomas como emagrecimento,
cólicas abdominais, estufamento, diarreia, eventualmente sim ou não, não é obrigatório ter a diarreia. Isso é importante porque as pessoas sempre pensam que doença inflamatória intestinal vem com diarreia. A doença de Crohn, dependendo da localização, pode não apresentar diarreia. Já a retocolite sim, essa é o sintoma mais comum, é a diarreia, que pode vir acompanhada de sangramento, perda de muco nas fezes. As duas patologias causam emagrecimento por causa da dificuldade de se alimentar, e o emagrecimento, a anemia geram fraqueza, desânimo, a pessoa não consegue às vezes trabalhar por conta disso. A diarreia atrapalha muito a vida de uma pessoa. Você imagina que você tem que trabalhar sentado 8 horas por dia e você tem que ir ao banheiro cada meia hora, cada 40 minutos, então isso acaba atrapalhando muito a vida dos pacientes de modo geral. Então, essas seriam as principais, digamos assim, as principais doenças e suas manifestações. Bom, nas duas tem esse destaque para a diarreia, né? A doença de Crohn, em alguns momentos não. Algumas pessoas não têm. Exato. Você pode ter a doença de Crohn manifestando com diarreia, mas se eventualmente o paciente tiver cólica abdominal, emagrecimento, sensação de estufamento, ele pode ter também a doença de Crohn e não ter a diarreia. Então a diarreia é um fator a mais que deve chamar atenção, mas não é obrigatório, principalmente na doença de Crohn. Então, como que você consegue diferenciar, né? Por exemplo, quando nos dois casos a pessoa tem a diarreia e outros sintomas ali também, mas normalmente a diarreia ela evidencia isso. Tem alguma diferença maior ali na questão? Existem algumas características que a gente avalia do ponto de vista clínico do paciente, mas também do ponto de vista de exames. Então, por exemplo, quando você faz uma colonoscopia de um paciente, a retocolite tem algumas características de ser uma doença mais contínua na mucosa do intestino grosso, enquanto que a doença de Crohn ela é mais salteada e ela pode atingir mais áreas fora do intestino grosso, pode atingir o intestino delgado, o ilho terminal. Então você consegue na colonoscopia às vezes ter esses critérios que sugerem mais para um lado ou para o outro. Mas eu volto a ressaltar, o mais importante é ter o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, porque é isso que vai fazer com que o paciente seja tratado. Os tratamentos eles andam muito em conjunto para as duas patologias. Então realmente a gente tenta diferenciar, mas nem sempre é possível. Acho que a gente desfez um mito aqui então, porque todo mundo pensa na diarreia, principalmente na doença de Crohn, e agora a gente viu que não é bem assim. Não é obrigatório, tem paciente inclusive que tem ressecamento intestinal, mas tem cólica, tem emagrecimento, dificuldade de se alimentar, exames de sangue que vão mostrar anemia, um processo inflamatório através de exames de proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, são exames de sangue simples que mostram alguma coisa está inflamado e está errado. E quem tem a doença de Crohn tem dificuldade para se alimentar? Ele pode ter essa dificuldade porque quando ele come ele tem cólica abdominal, ele tem esse estufamento, pode ter a diarreia, então ele começa a evitar alguns alimentos. Até a fase, como são doenças que elas evoluem, não são doenças que ficam estacionadas. Então, se você não trata uma doença que no início era uma inflamação, ela pode trazer fibrose, estreitamento do intestino e o paciente acaba num quadro que a gente chama de suboclusão, que é um fechamento mesmo da passagem do intestino. Então os alimentos não conseguem passar por aquele ponto e o paciente tem distensão, tem náuseas, vômitos e acaba procurando pronto-socorro já numa condição mais grave que precisaria de internação, tratamento endovenoso e até cirurgia nesses casos. E no caso da diarreia também, né, para causar esse emagrecimento? A gente sempre fala que assim, tem que diferenciar a diarreia aguda da diarreia crônica, né? A diarreia aguda, ela é uma diarreia que vai durar, ela é autolimitada, 1 semana, 2 semanas no máximo, tem que resolver o quadro desse paciente. Se for viral, bacteriano, ele vai se resolver. Quando a gente fala de uma diarreia crônica, a gente está falando de um quadro mais persistente. Então, 1 mês de diarreia, por exemplo, deixa de ser uma situação, um quadro clínico normal. Não é normal você ter 1 mês de diarreia quando você não tinha nada. Então, a partir desse ponto, a gente sabe que precisa entrar o especialista que vai investigar. E esse quadro clínico, ele vai evoluindo, igual agora o senhor comentou, chegou no hospital já com esse quadro bem evoluído, já precisa ser internado. Então, tem esses sintomas iniciais, por exemplo, para a pessoa ficar atenta antes de chegar, assim, numa gravidade? Isso é fundamental. Se você prestar atenção nos sintomas, você procurar o especialista, você pode não ter nada e afastar e falar, não, era um quadro de funcional do intestino, uma síndrome do intestino irritável,
que o tratamento é mais simples, é uma doença que não vai complicar. Atrapalha a vida do paciente, mas não complica. Agora, a doença de Crohn, a retocolite, elas vão evoluir. Então, se você não pegar ela numa fase inicial, dificilmente os tratamentos vão ajudar numa fase tardia. O que a gente chama de uma fase inicial? 6 meses, 1 ano de doença, 1 ano e meio é uma fase inicial. Isso e parece que é bastante tempo, mas não é, porque tem paciente que chega com 3 anos, 5 anos, 8 anos de doença e não foi diagnosticado nesse período, ficou passando em pronto-socorro e não foi feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para que a gente institua um tratamento efetivo e com isso você controla a doença e o paciente passa a ter uma vida normal, como se não tivesse doença inflamatória intestinal. Mas a pessoa chega a ficar, por exemplo, 1 ano e meio com esses sintomas? Alguns pacientes ficam, porque depende do acesso de informação que você tem ou do treinamento que o médico tem na emergência, por exemplo. O paciente é tratado inúmeras vezes como se fosse uma diarreia aguda, como se fosse uma, que a gente chama de jeca, gastroenterocolite, né? Então ele vai tratando várias vezes, vai passar, só que isso vai persistindo e ele demora para procurar. Então, aonde que é importante? É o paciente poder identificar essa questão, acho que é fundamental. E a segunda questão é o médico da emergência, o médico não especialista, ser treinado para identificar essa situação. Então, não é normal um paciente passar 3 vezes no pronto-socorro com diarreia durante um período aí de 2, 3 meses, ele está voltando, alguma coisa está errado, precisa de mais investigação do que aquela investigação que você pode fazer no pronto-socorro. E ficar um dia assim já é muito difícil, né? Exatamente. Você imagina um paciente que tem uma diarreia, e tem pacientes que têm diarreia 8, 10, 15 vezes ao dia, você imagina a qualidade de vida. Então, se a gente que sofre quando tem uma diarreia aguda de 2, 3 dias para trabalhar, para fazer as atividades, você imagina um paciente que tem esse quadro aí por um período prolongado, como a vida deve ser dura, né? E, doutor, existe uma causa para essas doenças? Não existe uma causa estabelecida. Então, assim, o que a gente percebe que é uma doença multifatorial, então ela tem relação provavelmente com genética, com alteração do sistema imunológico, com alteração da tua flora intestinal, então por algum motivo mudou o que a gente chama de microbiota, a nossa flora intestinal, ela é alterada, você tem uma resposta imune a isso, você tem fatores ambientais que a gente desconhece com certeza quais são, mas por exemplo, poluição, alimentos industrializados, que são alimentos ruins para a nossa microbiota, para o nosso sistema digestivo, isso tudo junto, num paciente que tem uma susceptibilidade genética, pode fazer com que desenvolva uma doença inflamatória intestinal. A gente sabe que é importante o fator genético, mas o fator ambiental também é importante, porque a gente não via tanta doença inflamatória alguns anos atrás como a gente vê agora. Agora a gente vê muita doença inflamatória. Mesma coisa vale para outras doenças autoimunes, né? Então, artrite reumatoide, lúpus, são outras doenças que a gente, psoríase, via menos e agora começa a encontrar mais. Então, com certeza o ambiente tem algo a ver com isso. A gente não consegue definir ainda, falar é isso, é aquilo, mas tudo isso interage para o desenvolvimento da doença. Principalmente essa questão da alimentação. A alimentação, ela é fundamental. A gente sabe que a gente tem que ter uma qualidade de vida, a gente precisa se alimentar bem. Quando a gente fala de se alimentar bem, não é fazer uma dieta de exclusão, falar, então eu não vou tomar leite, eu não vou comer glúten, não é isso. Cada um tem a sua dieta que ele responde melhor. O problema, que eu acho que assim, realmente o alimento industrializado, aquele alimento que tem muito conservante, que tem corante, estabilizante, então bolacha recheada, pratos prontos que você comprou hoje no supermercado, tudo isso tem muito conservante, não é uma coisa ideal para a nossa alimentação. Nossa alimentação tem que ser mais próxima do que era antigamente, então uma alimentação mais caseira, com alimentos com menos agrotóxicos, isso seria o ideal, né? A gente comer uma dieta realmente mais saudável. Doutor, apesar de a gente não esclarecer aqui de fato a causa, né? O senhor comentou aqui alguns fatores possíveis para isso e principalmente o que desregula a flora intestinal. Sim. Como manter a nossa flora intestinal saudável, então? Não existe hoje uma fórmula mágica para que você mantenha a sua flora intestinal. Muitas vezes a flora intestinal ela vem se formando desde o seu nascimento, passando pelo período de amamentação, da primeira fase da infância. Evitar o uso de antibiótico exageradamente é uma forma de você evitar mexer muito na nossa
microbiota. Então, o antibiótico na primeira infância tem que ser usado com muita cautela, porque ele pode realmente alterar a flora intestinal. Existem alimentos que são considerados mais saudáveis. Então, os alimentos ricos em fibra, por exemplo, eles ajudam a proliferar bactérias boas para o intestino. Então, quando você vai comparar, por exemplo, uma dieta rica em fibra, ela é muito superior a uma dieta rica em carboidrato, em açúcares e tal. Por quê? Porque o que ajuda mais a nossa flora a ser uma flora melhor são esses alimentos. Então, não existe uma recomendação única para todos, mas com certeza fazer uma alimentação mais saudável ajuda a prevenir. E a gente tem aqui um público-alvo, né, para tratar dessa doença, que é entre os 15 e os 40 anos. Pessoas fora dessa faixa etária também podem pegar essa doença? Sim, isso é uma pergunta muito boa. Chama a atenção que essa sempre foi considerada uma doença de jovens, né? E realmente o principal público é esse que você citou, o adolescente, o adulto jovem até os 40 anos de idade, mas você tem também hoje uma manifestação em pessoas com um pouco mais de idade, então com 50, 60, 70 anos, começando a manifestar uma doença inflamatória intestinal. E isso talvez dificulte um pouco o teu diagnóstico. Por quê? Porque você pega um paciente idoso, com isso você fala, pode ser, sugere um câncer, talvez algum outro tipo de doença, mas ele também pode iniciar uma doença inflamatória intestinal mais tardia. Então a gente não pode excluir esses pacientes. Mas quando você me pergunta da idade, o que eu falo assim, por serem pacientes mais jovens, o impacto social e o impacto laboral na vida desses pacientes é muito grande. Então o paciente que tem esses sintomas de cólica, diarreia, ele tem dificuldade de ter uma boa vida social para sair, para comer fora, para ir num bar, para ir numa festa, para trabalhar nessas condições. Então, para ele conseguir ficar trabalhando com diarreia ou cólica é muito complicado. Então, existe realmente um prejuízo muito grande, porque é uma população que é economicamente muito ativa. Sim, principalmente agora falando, né, desses jovens de 15 anos e falando um pouco dessa questão de alimentação também, né, que normalmente aí jovens comem mais besteiras, né, mais produtos industrializados. Para esse público é mais perigoso nesse sentido? Provavelmente sim, né? A gente não pode dizer com certeza, e a gente tem que estar atento como pais à questão de orientação, né? Você não pode proibir, talvez, de comer uma bolacha de vez em quando, mas não pode ser uma alimentação do dia a dia. Você tem que estimular as crianças desde cedo a comerem salada, comerem fibras, comerem carne magra, frango. Isso ajuda muito na preparação desses jovens. Se ele comer só refrigerante, sanduíche industrializados, a chance dele ter algum problema, de qualquer problema de saúde, vai ser maior. Então a gente tem que estimular esses jovens, né? Bom, a gente falou aqui de uma série de possíveis causas, sintomas também, mas uma parte super importante que é a questão do tratamento, né? Para quem está assistindo a gente, está se conscientizando nesse momento. Sim. Qual que é a esperança, a expectativa para o tratamento? Primeira coisa, fazer o diagnóstico correto. Então, o paciente passou no pronto-socorro, passou com o clínico geral, teve uma suspeita, ele é encaminhado para um especialista. Esse especialista vai conversar com o paciente, tirar a história dele, saber se tem antecedente familiar, saber dos antecedentes pessoais, se ele é tabagista, aumenta o risco para ele ter alguma doença inflamatória, se ele é etilista, se é o tipo de alimentação que ele faz, a história, quanto tempo começou. Então isso é parte do diagnóstico, né? Para se estabelecer o diagnóstico, às vezes a gente precisa de uma colonoscopia, de um exame de ressonância, tomografia, ultrassom, exames de fezes, e exames de sangue, uma série de exames que a gente precisa fazer para confirmar o diagnóstico. Atingimos o diagnóstico. Se a gente conseguir pegar esse diagnóstico numa fase inicial da doença, onde ela não está complicada, não tem estreitamento, não tem nenhum dano na estrutura do intestino, é possível você tratar com uma série de medicações e parar a doença naquele momento. Você conseguindo isso, você consegue que a evolução a longo prazo seja boa. Então você tem uma série de medicamentos, tanto medicamentos mais para doenças mais leves, como mesalazina, por exemplo, corticoide para tirar da crise, e imunossupressores, como você também tem as drogas mais avançadas, que são drogas que estão no mercado aí há 20 anos, 25 anos, que são drogas que a gente chama de imunobiológicas, e as pequenas moléculas, que são drogas que têm a capacidade de mudar o curso da doença. Então, um paciente que está numa fase inicial, que você trata e ele responde bem, esse é um paciente que vai ter vida praticamente normal.
não vai ter perda na qualidade de vida. É diferente daquele paciente que já vem com estreitamento no intestino, que pode ser que ele melhore com o tratamento, mas ele não vai ficar 100%, porque ele perdeu o que a gente chama de janela de oportunidade para tratar. Às vezes vai precisar também de uma cirurgia. Lembrando que a cirurgia não é uma coisa para assustar, a cirurgia ela é parte do tratamento. Às vezes o paciente que tem um estreitamento, você opera, tira o estreitamento e depois medica, ele também vai ficar muito bem. Então o paciente tem que perder o medo da cirurgia. A cirurgia é uma parte do tratamento, a gente dá preferência para o tratamento clínico, mas quando necessário, a cirurgia ajuda muito a resolver aquele problema no momento e depois continuar o tratamento. Então essas terapias biológicas, que hoje em dia a gente tem inúmeras medicações e vários mecanismos de ação, como anti-TNF, anti-interleucina, são várias drogas que a gente tem, e elas conseguem alterar o curso da doença. Então isso aqui é uma grande esperança. Eu acho que isso mudou o controle. Você visse doente com doença inflamatória intestinal há 30, 40 anos atrás, era um sofrimento, não tinham muitas drogas, e hoje você tem uma série de drogas que, se você conseguir aplicá-las no momento certo, para o paciente certo, ele vai melhorar, vai responder, vai ficar assintomático. E são doenças que não têm cura, de fato. Exatamente, são doenças crônicas, como é, por exemplo, você ter uma hipertensão, como é você ser diabético. Você às vezes tem uma hipertensão, precisa tomar um comprimido todo dia para manter essa pressão controlada. A mesma coisa funciona para as doenças inflamatórias intestinais. Se você tem uma inflamação, você vai tomar uma medicação, não importa qual seja, desde que você responda, e vai manter a doença em remissão. Quando a gente fala de doença em remissão, é a doença sem sintomas, com melhora da endoscopia, da colonoscopia, então os exames melhoram e o paciente está bem controlado. É isso que a gente procura, é deixar o paciente o mais possível assintomático, com qualidade de vida normal. Bom, tendo o diagnóstico precoce, né, o melhor caminho realmente é o tratamento, porque não tem como, né, ficar doente é muito difícil. E eu queria saber como que a Redditor pode atuar também nesse tratamento, auxiliar os seus pacientes. A Redditor tem sido um grande apoio para nós do grupo de doenças inflamatórias. Então, nós temos aí desde 2021 um grupo nacional de doenças inflamatórias intestinais, que foi criado pelo professor Antônio Carlos de Moraes, do Rio de Janeiro, que chama GastroDor, que é um grupo de 70 hospitais que se reúnem e discutem casos clínicos e fazem protocolos e estabelecem os melhores tratamentos para os pacientes. A partir disso, a gente teve um envolvimento no hospital muito grande, no Hospital Brasil, onde eu atuo, principalmente, de toda a diretoria do hospital. Desde que começou a GastroDor, o pessoal encampou o nosso centro de doenças inflamatórias intestinais, e um apoio muito grande não só da diretoria, mas do corpo clínico do pronto-socorro, por exemplo. Então, hoje em dia existe treinamento para os médicos do pronto-socorro, que a gente faz algumas vezes por ano, para falar dos principais sinais, dos principais sintomas, como encaminhar esse paciente, se precisar internar, como entrar em contato. Então, todo esse protocolo ele já está bem estabelecido. Hoje, se internar um paciente com doença inflamatória intestinal no hospital, eles vão entrar em contato com o nosso time, que é para avaliar e já entrar com as condutas necessárias. Então, o hospital realmente ele ajudou muito nisso, a Redditor encampou muito. E por último, também por ideia do professor Antônio Carlos, nós resolvemos acreditar o nosso hospital pelo PANCO. O PANCO é uma sociedade pan-americana de doenças inflamatórias, de Crohn e colite, e o PANCO tem um protocolo muito rígido para acreditação em centro de excelência. Então nós conseguimos acreditar o Hospital Brasil um centro de excelência para o tratamento de doença inflamatória intestinal. Nós temos um grupo multidisciplinar que é composto por gastroenterologistas, por gastropediatra, por coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, psicólogo, nutricionista. Então nós temos esse grupo lá dentro. E fora essa questão do grupo de doenças inflamatórias propriamente dita, nós temos os grupos de apoio. Por quê? Porque às vezes a doença inflamatória ela vem junto com uma dor articular, ela vem junto com uma manifestação de pele, de fígado. Então a gente tem o médico reumatologista, o dermatologista, o hepatologista que estão juntos ali para abordar esse paciente de uma forma multidisciplinar, onde ele tem uma assistência mais completa. Então nós temos no Hospital Brasil hoje todos os exames diagnósticos necessários que a gente precisa, a gente consegue fazer. A gente tem o centro de infusão para o paciente receber medicações endovenosas. Então a gente tem todo esse apoio. Temos uma enfermeira navegadora que ela fica ativamente
procurando pacientes que passaram no pronto-socorro, que fizeram uma colonoscopia que deu alguma alteração, para que eles sejam captados para o nosso centro de doenças inflamatórias. Então, eu acho que tudo que a Rede D'Or e o Hospital Brasil puderam fazer, eles fizeram já nesse sentido, e eu acho que a gente já avançou muito, ainda tem muito para avançar. Acho que diminuir a jornada na vida do paciente, essa jornada que ele vai no pronto-socorro, 1, 2, 3, isso já vem acontecendo conosco. Eu acho que a gente tem que passar isso adiante para que outros serviços tenham a mesma política. Excelente. Pelo que a gente conversou aqui, a gente viu que é uma doença complicada, mas é uma doença que dá para viver com ela e com qualidade, principalmente com o tratamento da Rede D'Or, né? Exatamente. Essa é a ideia, que o paciente tenha um diagnóstico precoce, tratamento adequado e recupere a qualidade de vida dentro do possível. Bom, chegamos ao final aqui do nosso Momento Saúde. Reforço mais uma vez, para quem tem esses sintomas, procurar um médico aqui da Rede D'Or, como a gente conversou, entrar em tratamento se necessário, né? O diagnóstico precoce reduz muito, né, o que a doença avance, né, doutor? Exato. Que a pessoa tenha esse sofrimento e viva com qualidade. Isso aí, o mais importante de tudo é restabelecer qualidade de vida, voltar a trabalhar, voltar a ter vida social. Eu acho que isso é fundamental. Doutor, muito obrigada pela participação. Obrigado você, Mariana. Obrigado. E ficamos por aqui com mais um Momento Saúde e nos vemos no próximo programa.